Então, Josias, por favor, muita gente que viu e leu sobre Olavo, mas não conhece a obra, por favor, seria muito importante você contar para a gente quem foi Olavo de Carvalho e qual foi o legado que ele deixou, na sua opinião, aqui para nós. Olha, Olavo é um filósofo, um dos maiores filósofos da história do Brasil, e a obra filosófica dele está dividida nos seus livros, nos seus cursos, nas suas palestras, né? Inclusive, ele próprio declarou que ele não conseguiu escrever tudo o que ele queria da obra dele, mas por isso ele deixou espalhado em cursos que depois vão virar livros, né? É autor de 20 livros, inclusive o Jardim das Aflições, que eu fiz um documentário homônimo, chamado Jardim das Aflições, né? E é uma figura humana extremamente amável. Eu tive a oportunidade de ser amigo dele, porque eu fui lá filmar na Virgínia, né, com ele, e logo depois a gente ficou amigo. Eu fui morar lá na Virgínia, passei um ano morando, ele morava na Fillmore Street, em Pittsburgh, na Virgínia, eu morava na Mare Street, do lado. Então, a gente conviveu muito e Olavo faleceu, né, deixando 8 filhos, muitos netos, e uma obra filosófica que eu suponho que vai ser estudada pelas próximas décadas, né? Agora, a dimensão do trabalho de Olavo, ela não é só filosófica, é também religiosa, por incrível que pareça. Ele produziu a conversão de muita gente. Inclusive, uma vez eu estava na Igreja Nossa Senhora do Brasil e um rapazinho chegou lá e disse que se converteu ao catolicismo porque depois que viu o meu filme, O Jardim das Aflições, que trata, inclusive, dessa parte religiosa, né? E tem também um aspecto, uma repercussão política, né, na obra dele. E ele foi um dos grandes responsáveis pela eleição de Jair Bolsonaro, indicou vários ministros, não é? E não é à toa que o presidente decretou luto oficial. Então, a obra de Olavo, ela tem grande influência, né? E eu acho que agora, com a morte dele, a influência será cada vez maior. Bem, eu quero te fazer 2 perguntas. Aliás, em vez de eu começar perguntando, vou pelo Mota, que está lá no Rio de Janeiro, e a gente volta aqui para São Paulo. Mota, por favor, suas perguntas, seus comentários. Eu não tenho palavras para descrever o impacto que Olavo teve na história do Brasil, na minha história, e o melhor que eu posso fazer é mostrar esse livro aqui. Esse livro aqui eu comprei em 1997, eu entrei numa livraria do centro do Rio de Janeiro, achei o título curioso, comprei o livro pelo título, não sabia do que se tratava. E não é exagero dizer que esse livro mudou a minha forma de pensar. Depois disso, o Olavo de Carvalho, né, o autor daquele livro que eu achei numa livraria do Rio, ele se tornou um fenômeno. E eu, Rami, procurei expressar isso, fazendo ontem um Twitter no qual eu disse o seguinte: você quer saber quem é Olavo de Carvalho? Eu vou te explicar. Ele é o homem que no país do caldeirão do BBB popularizou um curso de filosofia. Perguntar para o Felipe também, a sua opinião sobre o Olavo. Bom, o Olavo, ele tinha uma maneira muito peculiar de colocar seus pensamentos. Muitos o consideram agressivo. Enfim, eu, na verdade, vejo o contrário. Vejo uma sinceridade enorme nas palavras dele. A população, como um todo, tem o seu jeito de falar, cada um tem o seu jeito de falar. Ele falava bastante palavrão mesmo, mas ele tinha uma sinceridade e um carinho que ele passava nas obras e nas falas dele, e eu costumo muito ler as frases de Olavo, né? Porque, assim, eu gosto muito de ler o livro de Provérbios, e lá em Provérbios tem uma série de dicas para você viver e ser feliz. E o Olavo, ele traduzia, na minha opinião, o livro de Provérbios de uma forma brilhante e filosófica para os tempos de hoje, né? Então eu vou ler uma das frases, só para colocar aqui, que mexe muito comigo, por causa do meu trabalho social, né, e que cuido de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele falava o seguinte: não existe boa intenção sem amor à verdade. A ilusão de boas intenções é uma das formas mais pérfidas da maldade. É a ternura do diabo. Então a gente vê muita gente, às vezes, falando em nome do bem, em nome até da ciência, a gente viu agora na pandemia, e na verdade são pessoas maldosas, maliciosas, que se colocam de um jeito bondoso, mas estão fazendo mais mal, muitas vezes, de quem fala palavrão, de quem fala de um jeito
às vezes um pouco mais grosseiro. Então o Olavo ele colocava de forma muito tangível essas nuances do que de fato é a verdade e do que se parece a verdade, mas muitas vezes não é. Todo o meu respeito ao professor, o grande professor, filósofo, escritor, Olavo de Carvalho. Eu queria acrescentar uma informação que o Roberto falou sobre essa característica dele de popularizar um curso de filosofia. Eu nem tinha pensado nisso. E, de fato, é uma coisa realmente impressionante. E ele chegou a ter mais de 20 mil alunos no curso online de filosofia. E ele foi pioneiro nisso de usar um curso online, né? Enquanto que os intelectuais de esquerda estavam muito bem colocados na academia, dando aula nas universidades, né, em instituições públicas, etc. Olavo estava preocupado com a internet. E isso teve uma influência tremenda e foi por isso, inclusive, que a influência política, porque esses alunos, eles viriam ocupar cargos públicos. Né? Eles viriam, essa geração que foi formada, ela vai influir na sociedade. Né? Chega uma hora que ela tem uma influência. E eu conheço muita gente, inclusive professores universitários que não falam, que leem Olavo, mas leem, estudam, leem tudo. Né? E muita gente do show business, muita gente que lê Olavo, e tem uma influência assim um pouco subterrânea, para além do que a gente conhece na internet, tem essa influência um pouco mais desconhecida, né? Cavendish, por favor, seus comentários. Eu já li livros do Olavo, acompanho ele faz tempo, também fui tocado pelas palavras dele em determinado momento da vida, e eu nunca fui uma pessoa religiosa, uma pessoa mais ligada aos números, enfim, às análises, a parte mais analítica da vida. E para mim, e aí eu queria fazer uma pergunta até para o Josias, algo que eu notei do trabalho dele, que eu sinto que ele sempre buscou dar sentido à vida, né? A ideia de que a gente não está aqui por nada, tem uma construção maior por trás. De repente falar como ele te tocou nesse sentido e falar um pouco do trabalho dele nesse sentido, que as pessoas acabam conhecendo só o Olavo das redes sociais, dos palavrões, e ele foi muito mais que isso, e o que vai ficar não vão ser os palavrões, vão ser esses ensinamentos.